Esta é a hora da adoração. Vem, dará em mim teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Esta é a hora da adoração. Vem, dará em mim teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Muito bom estar com você neste momento de celebração e eu quero convidá-lo a entregar o seu coração na presença de Deus. Se o Senhor trouxe você até esse momento, é que Ele deseja falar contigo e que as canções que serão ministradas aqui, que cada oração e a palavra do Senhor encontre um lugar especial no seu coração. Mande o link dessa transmissão para alguém. Essa palavra de hoje desafiará essa pessoa a sonhar os sonhos de Deus. Talvez você que está aí há muito tempo deixou de sonhar e talvez você conheça pessoas que precisam sonhar os sonhos de Deus. Ao enviar esse link, você dá a oportunidade que essa pessoa tenha um momento especial com o Senhor. Vamos orar? Pai amado, abençoe, Deus, este culto. Receba o louvor e adoração, Pai. E que cada ato, ó Deus, glorifique ao Senhor e ensine a nós a Tua palavra, Deus, para que ela faça diferença em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Rei, oh Rei,
todos os cultos, em todo ajuntamento, nós oramos uns pelos outros. E esse é um momento que talvez você já tenha até compartilhado o seu motivo aí no chat, mas nós estaremos orando pelos motivos apresentados. Talvez aí você tenha alguns assuntos no seu coração, e eu queria que neste momento você fechasse os teus olhos e você pudesse orar apresentando os seus motivos. Talvez você esteja pedindo por pessoas que você conhece ou por você mesmo, mas uma coisa nós cremos, que Deus é aquele que ouve a nossa oração e que está atento ao clamor do seu povo. Pai amado, eu apresento junto dos meus irmãos cada motivo, ó Deus, daqueles que foram compartilhados e aqueles, ó Deus, que estão na mente e coração dos teus filhos. Visita-os, Deus, com teu poder, ó Pai, e que o Senhor se manifeste de uma forma extraordinária em cada coração, respondendo de acordo com o teu querer, Pai, que a tua vontade seja manifesta, Pai. Nós cremos no Senhor e cremos que o Senhor age no nosso dia a dia. Por isso, toma cada pedido nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Sei que perto está e jamais me abandonará. Seu amor é maior, sua graça me susterá. Sei que perto está e jamais me abandonará. Seu amor é maior, sua graça me susterá. Estou convencido que nem o presente, nem o futuro, ou quaisquer poderes seriam capazes de me separar do teu amor, Jesus. Estou convencido que nem a altura, a profundidade, a morte ou a vida seriam capazes de me separar do teu amor, Jesus. A maior prova de amor foi sua morte, quando ainda eu era um pecador. A maior prova de amor foi sua morte, quando por minha vida. A maior prova de amor foi sua morte, quando ainda eu era um pecador. A maior prova de amor foi sua morte, por minha vida, por minha vida. Estou convencido que nem o presente, nem o futuro, ou quaisquer poderes seriam capazes de me separar do teu amor, Jesus. Estou convencido que nem a altura, a profundidade, a morte ou a vida seriam capazes de me separar do teu amor, Jesus. A maior prova de amor foi sua morte, quando ainda eu era um pecador. A maior prova de amor foi sua morte, por minha vida, por minha vida. A maior prova de amor foi sua morte, quando ainda eu era um pecador. A maior prova de amor foi sua morte, por minha vida, por minha vida. Eu quero convidar você a juntos estudarmos um pouco da palavra de Deus. Hoje nós vamos começar uma série de mensagens a respeito da vida de José. Nós vamos olhar para a vida desse homem de Deus, nós vamos aprender
tudo aquilo que ele viveu de acordo com o que Deus tinha preparado para ele, mas nós vamos aprender também mediante as lutas que ele enfrentou. E nós vamos nos debruçarmos, na palavra do Senhor com a história de José. E eu quero convidar você a acompanhar a leitura de alguns versículos do capítulo 37, que vai contar um pouquinho da história de José para cada um de nós. A palavra do Senhor vai dizer que certa vez José ele teve um sonho e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. E depois teve um outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol e a lua e as 11 estrelas se curvaram diante de mim. E quando o contou ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho é esse? Foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim os seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Esse era o texto em que mostra o momento em que José conta o sonho que estava em seu coração, que havia tido, e ele compartilha com os irmãos e com os pais. E eles não entendem, eles questionam, E é muito interessante que os sonhos que ele estava tendo, que eram sonhos de Deus, provocaram ira, um sentimento dentro do coração dos irmãos que eles não compreendiam. Logo depois dessa situação, o pai pede para que José fosse até o campo visitar os seus irmãos, que já estavam há algum tempo fora de casa, para ver se eles estavam bem e o que estava acontecendo. E ele foi na direção dos seus irmãos. E o texto da palavra de Deus, continuando, a história vai dizer que no momento em que ele foi até os seus irmãos, eles disseram: lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros, e agora vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Mas quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhes tiremos a vida, e acrescentou: não derramem sangue, joguem-no num poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao seu pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram no poço que estava vazio. E quando os mercadores israelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou as suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram o bode, mergulharam o sangue na túnica de José e mandaram ao pai com este recado: achamos isto, veja se é a túnica do teu filho. E ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele se recusou a ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar por ele. E nesse meio tempo, no Egito, os midianistas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Que Deus abençoe a leitura da palavra e aplique essa palavra ao nosso coração. A história de José, ela apresenta várias situações que vão aplicar de forma a nos ensinar lições para o nosso jeito de viver. As experiências de José serão aplicadas na minha e na tua vida
para os momentos em que nós estamos vivendo nos dias de hoje. José, a história começa contando que ele era um jovem de 17 anos de idade e que tinha algo que acontecia de diferente no coração dele, é que ele sonhava uns sonhos e que ele buscava a interpretação. A história de José vai mostrar que ele, um garoto, sonhava sonhos vindo da parte de Deus. Como eu e você, como qualquer jovem nos dias de hoje, ele vivenciou e experimentou a vida de sua época. Só que existia algo de diferente no coração de José. Existia um diferencial no coração deste jovem. Ele sonhava os sonhos de Deus. José sonhava os sonhos de Deus. Por isso que eu quero convidar você para que possamos aprender algumas lições de José, filho de Jacó, também conhecido como Israel, de uma família de 12 irmãos que tinham muitas diferenças entre si. Os mais velhos acabaram odiando ao mais novo e chegaram ao ponto, como o texto que lemos, de desejar matá-lo. Por isso que essas lições que aprenderemos vão nos ensinar a vivermos a nossa vida sonhando os sonhos de Deus. A primeira lição que eu olho para essa história, que eu aprendo, é que quando nós sonhamos os sonhos de Deus, nós podemos ser rejeitados por causa de nossas escolhas. Quando nós sonhamos os sonhos de Deus, as pessoas podem não compreender aquilo que está acontecendo. A história de José é recheada de vários sentimentos, sentimento de rejeição, sentimento de ódio, de mágoa, que toda aquela história, aquele conflito que ele viveu com seus irmãos aconteciam. É muito interessante que ao olhar para a história, e mesmo o coração de José desejoso em testemunhar o sonho que estava tendo, os seus irmãos, eles não entendiam aquilo que estava acontecendo. E já existia um sentimento de ira por causa de José ser o filho preferido de seu pai. E de repente aqueles irmãos, eles foram usados como armas de destruição contra José. Aqueles irmãos, com a atitude que tiveram de rejeição, de vendê-lo como escravo, feriram emocionalmente o próprio irmão. Aqueles irmãos não conseguiam enxergar que existia um dedo de Deus na vida de José. Eles não tiveram discernimento para poder enxergar o que Deus estava fazendo e muito mais aquilo que Deus desejava fazer através da vida do irmão mais novo. E isso só alimentou um sentimento que existia, que era um sentimento de raiva muito forte dentro do coração deles. Queridos, quando eu e você, nós não enfrentamos sentimentos destrutivos na nossa vida, esses sentimentos podem vir a crescer cada vez mais e nós não venhamos mais a ter o controle da nossa vida, porque de repente o que está nos guiando são os sentimentos destrutivos que são alimentados na nossa vida. Era isso que estava acontecendo ali com os irmãos de José. Eles perderam o foco. O coração deles, por causa da ira, por causa do ressentimento, de situações não resolvidas, fizeram com que eles perdessem o foco. E eles começaram a viver a vida simplesmente com um desejo de fazer mal para o seu irmão, porque o coração deles estavam focados não mais naquilo que era um plano maior, um plano do soberano Deus, mas estava focado somente em seus próprios desejos, naquilo que era bom para eles. Por causa da dor, eles perderam o foco. Nunca permita na sua vida que os seus desejos, que aquilo que você deseja para a sua vida atrapalhe o agir de Deus em você e na história que nós estamos vivendo. Foi isso que aconteceu na situação de José com os seus irmãos. A vida que você tem vivido hoje, as circunstâncias que estão ao seu redor, será que existem sentimentos dentro do seu coração que tem feito com que você perca o foco? Que tem feito com que você não consiga enxergar aquilo que Deus está fazendo e muito mais do que isso, aquilo que Deus deseja fazer ao seu redor?
Será que o seu coração é um coração que tem percebido o mover de Deus na sua vida? Vou além. Será que o seu coração tem sonhado os sonhos de Deus para a sua história? Talvez o que você precisa hoje é falar com Deus e dizer: Senhor, abra o meu coração e o meu entendimento para que eu possa sonhar os sonhos que o Senhor tem para a minha vida. Deus talvez já colocou sonhos no passado que talvez na sua trajetória foram deixados de lado. O desejo do meu coração é que hoje o Senhor comece uma obra especial na sua vida, fazendo com que você possa compreender que Deus tem sonhos especiais para o seu coração. Talvez hoje Deus vai revelar sonhos que você ficará surpreso, sonhos que o Espírito Santo de Deus trará ao seu coração no momento em que você está vivendo, independente das circunstâncias. Agora, uma outra lição eu começo a aprender com essa história desse homem de Deus, de José, aquele jovem ainda, é que quando nós sonhamos os sonhos de Deus, não seremos poupados de lutas e batalhas. Olha só o contexto. José, todo alegre, chega diante do pai para contar o sonho e o pai o repreende. Lá em Gênesis 37, versículo 10, a palavra do Senhor vai dizer que quando contou ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Eu queria que você tentasse se colocar na situação de José. De repente, ele tem um sonho numa noite e ele resolve, todo empolgado, contar para os seus irmãos, contar para os seus pais e, de certa forma, dizendo: olha, eu acho que Deus está falando comigo, eu estou sentindo isso no coração, eu estou sentindo que esse sonho tem algum significado. E eu fico imaginando aqueles irmãos cheios de ira, e até mesmo o pai o repreendendo: deixa de bobeira, menino, que sonho foi esse? Esse sonho não tem nada a ver, não. O que você precisa é viver a sua vida, pare de sonhar. Foi praticamente isso que acontece na história de José. Mas algo de diferente tinha ali. Deus tinha algo maior. Deus tinha algo preparado para ele, que de certa forma ele compreendeu isso. Mas os seus irmãos, por não compreenderem, somente serviu de combustível para um sentimento de raiva que já existia ali. De verdade, ao olhar para a vida de José, hoje nós conhecemos o final da história. Nós sabemos que o final da história de José é que ele se torna a segunda maior autoridade, o governador do Egito. Agora, quando nós nos debruçamos para a história de José, talvez sem saber o futuro que lhe esperava, ao ser rejeitado pelos seus irmãos, ao ter sido vendido como escravo, lançado naquele poço vazio, ele não tinha ideia dos planos maravilhosos que Deus tinha para a vida dele, onde ele se tornaria ali um gestor que resolveria uma crise mundial. As lutas que José enfrentou o prepararam para este momento, lembrando que Deus estava presente na vida dele. Por isso que, mesmo quando eu e você nós sonhamos os sonhos de Deus, isso não irá nos poupar de lutas e de batalhas, de momentos difíceis na nossa vida. Quando nós olhamos para essa história, existia um preço que precisava ser pago. Existiam consequências que José teve de enfrentar, escolhas que ele precisou fazer para que ele mantivesse o foco nos sonhos de Deus, nos sonhos que o Senhor teve para a vida dele. Na história dele, ele teve de passar por humilhação dos irmãos, a rejeição que aconteceu ali, a solidão que ele teve de enfrentar na cadeia por ter sido esquecido, sentimento de raiva destrutivo dentro do coração, talvez em algum momento até mesmo um sentimento de amargura, revolta e desespero. Será que as circunstâncias da sua vida têm gerado em seu coração sentimentos destrutivos nos dias de hoje?
E talvez isso esteja impedindo você de enxergar aquilo que Deus deseja fazer no seu futuro, aquilo que Deus deseja fazer na sua história. Será que o seu coração, ele está disposto a enfrentar as consequências que os sonhos de Deus podem trazer para a sua vida? O coração de José, mesmo sem saber o final da história, acreditou que Deus estava com ele. Acreditou que Deus estava com ele em todas as circunstâncias. Quando nós olhamos para exemplos da palavra de Deus, até mesmo como os discípulos de Jesus, nós vamos observar que poucos deles, um único apenas, morreu de morte natural. Todos os outros foram injustiçados, humilhados e mortos de forma bruta, assassinados por causa da fé que eles tinham. E mesmo vivendo tudo isso, o próprio Senhor Jesus, em Mateus no capítulo 5, ensinou a respeito da alegria vinda dos altos céus, quando o nosso coração ele está cheio da presença de Deus. Talvez em seu coração já há algum tempo Deus ele esteja colocando alguns sonhos que talvez você nem saiba por onde começar, mas a primeira coisa que você precisa fazer é confiar que os sonhos de Deus são os melhores para a sua vida. O seu coração precisa ser levado pela presença de Deus a desejar sonhar os sonhos de Deus. E com isso você vai viver com a certeza em seu coração de que Deus, o Senhor, Ele está presente em todos os momentos da sua vida. Sonhar os sonhos de Deus traz ao nosso coração a certeza de que Deus está conosco. Você deseja em seu coração que Deus use a sua vida de forma extraordinária até o último momento em que você vai viver? José ele foi usado profundamente para abençoar a geração dele. Você tem orado a Deus para que o Senhor use a sua vida, para que a sua geração seja impactada por aquilo que Deus irá fazer na sua vida e através de você? Deixa eu dizer uma coisa que é muito séria e uma coisa que eu acredito. Eu acredito em promessas de Deus para a sua vida. Deus ele permitiu e Deus trouxe você até este momento em que você está vivendo, para que você tenha uma experiência extraordinária com o Senhor, porque o desejo do coração de Deus é que você experimente tudo aquilo que Deus tem preparado para você e você seja forjado pela presença de Deus para se tornar um instrumento de bênção por onde você andar, para que você se torne bênção na sua casa, na rua em que você mora, na cidade que Deus tem dado o privilégio que você habite, no seu estado, e que você se torne bênção no mundo em que você vive. Deus deseja usar a vida dos seus filhos para fazer com que esse mundo se torne um mundo melhor. Eu creio nisso, você crê nisso? Você crê que Deus ele pode usar a sua vida? Quando nós entendemos isso, nós vamos viver intencionalmente buscando fazer a diferença onde nós estamos. Fazer a diferença para que os sonhos de Deus sejam realizados. Num primeiro momento, na minha e na sua vida, mas na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Sonhe os sonhos de Deus. Dificuldades virão, mas lembre-se, Deus está com você. José ele venceu porque Deus estava com ele. Eu e você, nós venceremos na autoridade e na manifestação do poder de Deus na nossa vida. E isso vai nos levar a entregar o trono do nosso coração nas mãos do Senhor. Uma terceira lição que eu olho para essa história é que quando nós sonhamos os sonhos de Deus, nós seremos guiados para o centro da vontade do Senhor. Sonhar os sonhos de Deus nos leva para o centro da vontade de Deus e, por consequência, nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossas vidas.
José, ele buscava em seu coração viver a vida do jeito que agradasse ao Senhor. Em todas as situações da vida, Deus cuidava, Deus protegia, Deus fazia José prosperar em tudo que fazia. Mas isso tudo era consequência de um plano maior de Deus para a vida dele. Deus desejava salvar aquela geração da fome que viria. E José estava sendo forjado e preparado para ser um instrumento de Deus. Deus tinha planos para a vida de José, da mesma forma como Deus, o Senhor, tem planos para a sua vida, planos que talvez hoje você nem imagine, da mesma forma como José não imaginava naquela época, de que ele chegaria onde chegou. Lá em Gênesis 41, no verso 40 e diante, a palavra de Deus vai dizer: você terá o comando de meu palácio, disse a ele o faraó, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. E em seguida o faraó tirou do dedo seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real. E à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. O texto vai continuar dizendo que depois que ele foi para a prisão, ele teve a oportunidade de revelar um sonho que Faraó teve, onde teriam 7 anos de prosperidade, seguido de anos de luta de extrema fome. E por causa do revelar de Deus através de José, ele foi colocado como um dos maiores governadores do Egito. Quando nós sonhamos os sonhos de Deus, Deus nos leva a lugares altos. Mesmo que durante o caminho nós precisamos enfrentar dificuldades, dor, rejeição, calúnias e mentiras. Lembre-se, Deus está presente no meio da batalha. Se você tem enfrentado lutas e batalhas no seu coração, talvez o Senhor esteja forjando e preparando você, da mesma forma como Ele fez com José, mediante as lutas. Você tem sonhado os sonhos de Deus para a sua vida? Você tem percebido que Deus está preparando você para algo maior? Talvez o seu coração precise aprender a desejar que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. E isso vai implicar em você buscar mais e mais ao Senhor, mais e mais da presença de Deus. Eu queria que você refletisse ao final dessa mensagem quais são as lutas e batalhas que você tem enfrentado. Talvez até esta noite você não estivesse entendendo por que Deus permite que coisas como essas aconteçam para a sua vida, queridos. O viver segundo a vontade de Deus, sonhando os sonhos do Senhor, não nos impedem de passar por lutas. José, ele foi rejeitado, ele foi jogado num poço, mas Deus estava com ele naquele poço. Depois disso ele é vendido aos medianistas que os levam até o Egito, e ele é vendido para Potifar, o líder do exército ali do grande Egito, e ali naquele lugar Deus estava com ele. Depois disso ele foi levado a uma prisão por causa de mentiras e calúnias, mas Deus esteve presente com ele. E até o último momento da vida, José experimentou a presença de Deus. Essa é a mesma lição que a palavra nos ensina e que eu desejo para você, para que você possa enxergar a presença de Deus em todo o momento da sua vida. No momento de luta, de tristeza, de batalha, de tomada de decisões, de alegria. Nos momentos em que seu coração está triste, Deus está presente e jamais abandonou você. Que você possa aprender a sonhar os sonhos de Deus. Que ainda hoje você tenha uma conversa com o Senhor, talvez um acerto de contas, abrindo seu coração, naqueles momentos em que você se sentiu abandonado, mas Deus jamais deixou de estar perto de você, cuidando, protegendo e livrando, e é aquele que permanecerá. E que no meio dessas lutas você tenha a oportunidade de viver o melhor de Deus,
experimentando a presença do Senhor e fazendo com que os seus dias glorifiquem a Deus. Aprenda a sonhar os sonhos de Deus e nunca abra mão disso. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família, que o Senhor abençoe a sua história. Só a ti, então usa-me, Senhor, usa-me como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. Só a ti, então usa-me, Senhor, usa-me como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me. Sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Transforma-me,
sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Eu espero que você tenha sido grandemente abençoado. Eu quero deixar aqui um convite especial para você participar nesse próximo fim de semana. Nós estaremos reunidos em Escola Bíblica Discipuladora às 9 horas e no nosso culto de celebração às 19h30. E você é nosso convidado. A palavra que eu quero encerrar deixando para o seu coração é: não tenha medo de sonhar os sonhos de Deus. O Senhor está presente em todos os momentos e tem coisas grandes para o seu coração. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e a sua história.